Tenho tantas coisas pra fazer, tantos projetos, e lá venho eu com mais um projeto novo. Gente, eu não sei quando exatamente este vlog vai ao ar, porque eu tenho outras coisas pra pôr no canal, e se eu pôr tudo de uma vez, as coisas não vão ser bem aproveitadas, né? Então é legal a gente ir com parcimônia. Mas o que acontece? Eu recentemente fiz uma pesquisa tanto no canal quanto no Twitter e eu perguntei que tipos de conteúdo vocês querem ver mais no canal, que vocês sentem falta. E a maioria esmagadora foi vlogs. Então todo mundo gosta muito de vlog. E eu, como não sou muito consumidora de conteúdo de vlog, eu fiquei pensando, será que as pessoas realmente gostam de vlog? Ainda mais vlogs de leitura? Mas aparentemente sim. E eu fiquei muito feliz, porque apesar de eu não consumir muitos vlogs, eu adoro fazer. Porque eu adoro compartilhar com as pessoas o que eu tô fazendo e falar besteira e mostrar minha cara sem maquiagem, com espinha e zoada. Mas, tipo, eu adoro vlogs porque é um jeito muito mais descontraído e que não requer um cenário montado pra fazer. Então, o que eu pensei, cara? Pra não ficar um vlog, a gente ainda tá de quarentena. Hoje é 15 de junho, eu não sei quando esse vlog vai ao ar, mas hoje é 15 de junho. E apesar de algumas cidades, alguns estados já estão flexibilizando e abrindo alguns shoppings, eu ainda estou de quarentena, eu tô trabalhando aqui em casa, então não vai ser um vlog muito legal, porque não vai ter cidade pra mostrar. Porém, então eu pensei em fazer um projeto que, na verdade, esse projeto vai me ajudar com as minhas leituras do ano. Por quê? O que aconteceu? Eu resolvi, em 2020, ser muito ambiciosa e coloquei vários livros no começo do ano pra eu ler, pra desempacar. E, inclusive, eu coloquei uns livros de contos. E eu separei, cara, um livro, esse aqui, ó. Os 100 melhores contos brasileiros do século. Tá? Esse livro aqui foi dado pra mim de presente por uma pessoa há muito tempo atrás, 2013. E eu não li esse livro, nunca. Never. E, cara, tava vendo aqui uns autores, tem Lígia Fagundes Telles, tem Lima Barreto, tem uns autores muito consagrados, assim. E são contos curtos. E são 100. Ó, tá até um Machado de Assis que eu nunca li. E são 100 contos. Então eu pensei, já que além desse livro, eu tenho mais outros livros de contos pra ler esse ano, porque eu não faço um vlog falando de leitura de contos. Então é isso. Essa é a abertura gigantesca já deste vlog. E qual é a ideia? É compartilhar com vocês, então, minha leitura de alguns contos que eu vou lendo aí. Não no ano, porque a gente já tá no meio do ano, mas pelo menos nesse semestre até o fim de 2020. Vamos ver se eu consigo ler esse calhamaço aqui. Então, esses 100 continhos. Olha, se eu ler 1 ou 2 contos por dia já é o suficiente, eu já consigo bater ele até o fim do ano. E tem outros livros também de contos que eu separei e eu vou mostrar quais. Outro livro que eu também separei de contos, então, pra ler esse ano foi esse aqui do Anton Chekhov. São contos clássicos que eu ganhei do Scooby, numa cortesia já faz alguns anos, aí, uns 2 anos. E também nunca li. São contos, parecem curtinhos também, parecem muito bons até. Eu nunca li nada do Chekhov. E tá aí, então acho que eu vou ler esse. Então esse aqui também vai entrar pro projeto. Eu li esse livro aqui, de contos do Hans Christian Andersen. Ele é muito lindo, esse livro, ele é ilustrado. E eu vou falar melhor eu estou falando melhor dele em outros vídeos, que como eu não sei muito bem a ordem que vai ao ar, talvez eu já tenha falado desse livro quando eu colocá-lo ao ar. Mas eu já li esse livro esse ano, mas eu achei que é legal esse projetinho de contos. Eu posso até comentar um pouco sobre esses contos e como é um livro ilustrado, é muito legal mostrar. Uma coisa muito legal que eu tô vendo aqui nesse livro é que ele é organizado por décadas, então tem anos 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então olha aí, a gente tem várias décadas e você consegue ver que tem uns temas, né? Então anos 70 sempre violência e paixão, anos 80 roteiros do corpo, anos 60 conflitos e desenredos. Vou ler a introdução, eu sempre leio a introdução dos livros, ainda mais quando é antologia, né? Quando é uma antologia eu gosto de ler a introdução e entender o que levou a organização, né, desse livro. E vamos ver. Então ele vai falar sobre organização, introdução e referências bibliográficas. Quarentena e parece que eu tô sempre de moletom, né? Porque de fato eu tô sempre de moletom. Ai, gente. Então, prosseguindo com a leitura deste nenê aqui, né, que é Os 100 melhores contos brasileiros do século. Nossa, esse Acaolha é super triste.
O Homem que Sabia Javanês é bem legal, eu já tinha lido ele antes de ler esse aqui. Negrinha, do Monteiro Lobato, gente, é meio que tipo A Menina dos Fósforos, a versão brasileira. Não sei se vocês conhecem esse conto, acho que é do Hans Christian Andersen, é muito triste. Baleia, gente, Baleia, que é um conto. Não diria spin-off, mas é meio que, sei lá, um conto à parte que o Graciliano Ramos fez de Vidas Secas. Quem leu Vidas Secas, eu não quero soltar nenhum spoiler, tá? Mas quem leu Vidas Secas sabe que tem uma cachorrinha que chama Baleia no livro. E nesse livro aqui, então, nesse conto Baleia do Graciliano Ramos, a gente vê uma parte da vida da cachorrinha. Ai, gente, enfim, todos esses contos de 1900 anos 30 que o autor, né, o organizador do livro, ele classificou como Memórias de Ferro, o Desejo de Tarlatana. Na verdade, são contos tristes. Pelo que eu tô achando no geral, esse livro aqui, eu acho que os brasileiros, eles têm uma tendência a escrever contos melancólicos, contos tristes, pelo menos desta coletânea. Então, os meus preferidos aqui, eu tô anotando, sempre que eu tô lendo, eu vou anotando num bloco de notas no meu computador, né, no iPhone, enfim. Obviamente, como eu não vou escrever uma resenha pra cada um dos contos, é legal pra eu relembrar, né, depois de um tempo, quando eu for ler. E tô lendo aí, então, anos 40 e 50, modernos, maduros e líricos. E eu já senti também, a gente sai um pouco do tema rural e a gente vai um pouco pro tema cotidiano. É uma coisa realmente um pouco mais madura, como, né, o organizador escreveu. Só que também ainda tem uns contos um pouco melancólicos. Pode servir. Um quentão bem classudo, do jeitinho que se toma no interior de Paulista, né, mãe? Esse é um quentão da região de Piracicaba. Olha aí, tradição. Santa Bárbara do Oeste. Aí, tradição de família. Então, um cheiro maravilhoso. Eu queria poder filmar cheiros, mas como eu não posso, eu vou beber e vocês fiquem aí. Saúde. Ai, linda. Então, nessa fase aqui, a gente já tem uns contos mais maduros, em que a gente fala mais de relações afetivas. Tá saindo um pouco aquela tendência de falar sempre do sertão ou das fazendas, então as coisas são um pouco mais urbanas. Inclusive, um dos contos que eu comecei, um dos contos que eu li, que eu gostei muito, foi O Período de Natal, do Mário de Andrade. Esse conto é maravilhoso, gente, é muito gostoso de ler, é muito legal. Tem uma mensagem bonita. E assim, a grande maioria desses contos me fazem sempre ficar emocionada, de certa forma. Olha só que preguiça desse parágrafo. Ele começa aqui e vai indo, vai indo, vai indo. E ele vai até a próxima página. E... ah, gente, sério, ó. Não acabou aquele primeiro parágrafo ainda. Nossa, tá pior que Os Miseráveis isso aqui. Enfim, praticamente o conto inteiro é um parágrafo só. E minha vontade de ler isso é tipo 0. Mas tudo bem, eu tô vendo muito Nova York aqui, muito Rio Tietê e Nova York. Tô até interessada, vamos ver o que é essa bagaça. Who can say where the road goes, where the day flows, only time and who... Bom, dando continuidade então à minha leitura do livro dos 100 melhores contos brasileiros do século, eu já cheguei aqui numa parte passando aqui pelos contos dos anos 70, tô nos anos 80. Gente, os anos 80, vamos combinar que as pessoas adoravam falar de sexo, parece que assim, mas de um jeito muito exacerbado. Vamos falar de um jeito pra chocar e vamos falar coisas... ai, sei lá, eu acho que os contos dos anos 80 dessa seleção me deixaram meio deprimida, porque foi uma época, né, o Brasil dos anos 80 foi uma época que a juventude passou por muitas transformações, então a gente tinha vários movimentos aí, e a juventude dos anos 80, principalmente no Brasil, né, passou por várias transformações, então teve toda aquela coisa da geração Coca-Cola e tal, teve movimentos musicais, teve muito sexo, drogas e rock and roll,
Também teve a epidemia de AIDS, né? Então, os anos 80 especificamente são contos que me deixam meio deprimida, porque é tudo uma juventude que parece sem esperança, assim, pelo que eu senti. Inclusive, eu até fiz umas anotações e eu falei, cara, graças a Deus que eu fui mais jovem, que viveu essa juventude de 17, 18 anos, tipo, nos anos 2000 e pouco, porque nos anos 80 parece ser meio triste, assim. Teve um conto aqui que a menina ficou completamente muito bêbada e ela caiu na praça do Parque Trianon, aqui em São Paulo, e ela dormiu lá e o mendigo roubou a bolsa dela. Eu fiquei tipo, meu, que tristeza! E eu acho que muitos jovens da minha idade, né, tipo 27 anos, devem ter passado por essas coisas, graças a Deus eu não fui uma delas. Mas enfim, os anos 80 eu achei... tô achando uns contos meio deprimentes, mas também achei algumas pérolas bem legais, assim, desse livro, dessa seleção. Tinha umas coisas legais e eu estou anotando no computador coisas bem basiquinhas, rápidas, porque como são 100 contos, obviamente eu não vou escrever uma resenha sobre cada conto, apesar de eu achar que alguns merecem, porque alguns contos eu gostei muito. Mas eu tô escrevendo pequenas linhas sobre cada um deles e eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo essa anotação aí, né, dessas minhas impressões sobre o livro. Então eu vou mostrar rapidamente pra vocês como é que eu tô fazendo a anotação, né, desse livro, que são 100 contos. Então, obviamente, eu não vou escrever uma resenha de cada um dos contos, mas eu tô anotando minha impressão de cada um e quais são os meus preferidos. Então, até então, né, eu fui marcando aqui, já marquei alguns preferidos, então, da década de 30, comecei com esse aqui, O Bebê de Taratana Rosa, Nova Califórnia, que eu gostei muito. Esse do Monteiro Lobato, esse Galinha Cega, então são alguns que eu gostei. Anos 40 e 50, também teve alguns que eu gostei. Tangerine Girl, esse da Raquel, acho que esse conto é lindo. As Mãos do Meu Filho, da Érico Veríssimo também, eu quase chorei nesse conto. Então, dá pra ver que eu faço pequenas anotações sobre cada um, tá? Coisas bem básicas. Os anos 60 também teve favoritos. Os anos 70, dá pra ver que eu acho que foi um favorito só. Inclusive, esse conto da Clarice é sensacional, Felicidade Clandestina. Mas eu não tive tantos favoritos assim, ó. E dos anos 80, sei lá, só putaria... E não sei. Teve alguns que eu achei muito bons. Inclusive esse aqui eu falei, meu, pior que eu adorei porque tem um plot twist, mas ao mesmo tempo, assim, nesse tema que era muito recorrente dos anos 80. Então foi assim que eu tô fazendo pra ler esse livro. Eu não vou fazendo anotações muito profundas, são coisas bem do momento. Assim que eu termino de ler, o que eu sinto eu anoto aqui. E isso mais pra frente vai me ajudar a escrever uma resenha, né, concisa então sobre o livro como um todo. Então, nossa, meu cabelo deu aqui uns fiozinhos. Então, é assim que tá sendo a leitura desse livro, por enquanto. Então, eu já li aí, muitos contos. Perdi a conta aqui de quantos que eu já li. Tô quase terminando, logo entra aí nos anos 90. Espero que seja um pouco melhor, assim, porque os anos 80 eu já senti que deu uma tristeza, assim. Mas tá sendo uma leitura muito bacana. Eu não estou fazendo com pressa, eu não estou lendo tudo de uma vez. Eu estou lendo os contos um pouquinho por dia. Em paralelo, eu também tô fazendo leitura dessa biografia do Douglas Adams. Tá uma luta pra eu passar esse livro, porque, ó, dá pra ver que eu cheguei na metade agora e eu tô com ele desde dezembro. Então, sério, quando eu sento pra ler esse livro, se eu sento pra ler esse livro, eu leio, tipo, 5 páginas e já não aguento mais. Mas é assim que tá rolando esse. Mas esse aqui, ele tá rolando bem, eu leio um pouquinho por dia e tá uma saga bem gostosa. Eu quero fazer isso com outros livros de conto, porque não tem nenhuma pressão. Eu vou lendo um pouquinho por dia e descobrindo muitos autores novos, muitas coisas legais. E é legal essa divisão por século. É legal essa divisão por década, porque você consegue sentir muito a diferença de uma década para outra. Nossos contos dos anos 50 são muito diferentes dos contos dos anos 80, obviamente. E essas anotações que eu tô fazendo, acho que vai ser bem legal uma resenha quando eu terminar. E quando eu terminar o livro todo, depois eu posso passar até bem rapidamente o que eu tô achando o que eu achei sobre cada década. Eis que eu finalmente terminei aqui
os 100 melhores contos brasileiros do século. Eu sei que pelo vlog não fica muito claro, mas eu acho que eu devo ter levado aí um mês pra ler, ou talvez um pouquinho mais. Lendo um pouquinho por dia. Tem contos bem curtinhos mesmo, que eu conseguia ler às vezes tipo 10 contos por dia, às vezes eu lia 1 ou 2, que eram os mais chatinhos. Mas, no geral, foi uma experiência bem bacana. E eu vou contar rapidamente por que eu achei essa experiência bem bacana. Os contos de 1940 aos anos 30, eles são bem saudosistas, assim, dá até uma saudade, uma nostalgia, dá pra ver que os autores, eles vão muito... Obviamente, eu acho que o livro todo, no geral, tá, pessoal? Ele tem uns contos bem melancólicos, eu acho que os escritores brasileiros, os autores brasileiros aí, pelo menos dessa coletânea, tem uma tendência a escrever sobre coisas que tocam muita gente. Então sempre fala sobre família, sobre abandono, e você vê muito isso aqui dos 1900 aos anos 30. Já nos anos 40 e 50, né, o autor até fala modernos, maduros e líricos, eu senti, na verdade, até um pouco mais dessa melancolia, só que um pouco mais madura, um pouco menos sertão, um pouco mais, uma coisa mais urbana. Só que quando a gente chega nos anos 60 e nos anos 70, isso começa a ficar bem exacerbado. Os anos 70, na verdade, são uns contos que começaram a ficar um pouco confusos, mas tem uns muito, muito bons. Esse, A Maior Ponte do Mundo, ele é melancólico também, você chega no fim desse conto super desiludido. Esse da porca, gente, são contos... Felicidade Clandestina. Esse, pra mim, é um dos melhores do livro todo, da Clarice. Eu já conhecia, mas esse conto é realmente muito bom. A Estrutura da Bolha de Sabão, da Lígia, também. O Peixe de Ouro. Olha, Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Eu acho que, no geral, até os anos 80 e os anos 90, apesar dos anos 80 e 90, os autores, eles pegarem um pouco mais no sexo, na sensualidade, nos relacionamentos amorosos das pessoas, eu acho que, no geral, é uma coletânea de contos que mostram versatilidade dos autores, porque eu vejo aqui autores tipo a Clarice Lispector, sabe? Que ela vai em aspectos muito diferentes em cada conto. A Lígia Fagundes Telles também. Tem uns autores que se repetem aqui e você consegue ver essa versatilidade não só dos autores, mas você também vê uma versatilidade muito grande na estrutura narrativa, eu acho, desses contos. Não são contos todos parecidos. Tem uns contos aqui que parecem até poesia, tem uns contos meio chatos, tem uns contos que são super curtos, ao mesmo tempo te provocam umas sensações bem fortes. Eu recomendo, de verdade. Mas eu recomendo pra fazer do jeito que eu fiz, tá? Não senta pra ler esse livro de uma vez, porque senão vai ficar chato. Eu recomendo realmente ler um pouquinho por dia, ir anotando as suas impressões. O Edu tá fazendo barulho, não sei. E anotando as suas impressões, então da mesma forma que eu anotei num bloco de notas, o que eu achei de cada conto, o que eu achei de cada década. Eu acho que para estudar literatura brasileira e para você conhecer autores é uma ótima coletânea. É uma coletânea que eu gostei muito. Tem contos aqui, tem autores aqui que, obviamente, talvez eu procure outras coisas, porque eu gostei muito. E outros, assim, não me surpreenderam por serem muito bons, né? Que principalmente o Graciliano Ramos, a Clarice... De novo. O Graciliano Ramos, a Clarice, o Moacir Ciliar, enfim. Eu acho que falei o nome dele certo, bom, não sei. Mas, o Caio Fernando Abreu também. Então foi uma coletânea bem legal e que eu gostei de ler, assim, um pouquinho antes de dormir, um pouquinho por dia, anotando as minhas impressões. É uma experiência de leitura que eu não peguei e li um livro de uma vez, ou li vários contos, assim, de uma vez. Então é isso, gente. Esse foi o fim. Esse é o fim desse vlog. Eu acho que vai ser o primeiro de uma série, né, como eu comentei no início, de outros livros de conto que eu tenho pra ler. Então tem aquele livro de contos russos do Chekhov. Vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência com Hans Christian Andersen. Ai, peraí. Coceira no nariz. E se eu arranjar outros contos também, eu acho que é legal fazer outras edições aí, outras partes deste vlog. Se vocês gostarem também, me dê opinião também do formato, o que vocês acharam desse formato, né? Que eu não tô especificamente falando sobre cada conto, mas eu tô falando sobre um apanhado, porque, falar de 100 contos acho que é coisa demais, até pra um vlog, né? Então é isso, gente. Espero ver vocês aí nos próximos vlogs, nos próximos vídeos aqui no canal. E é isso.
Obrigada aí por ter assistido até o final e fica atento aos próximos vlogs. Beijos!